Somos responsáveis em levar as boas novas de salvação. A nossa responsabilidade é expandir o reino de Deus por meio da explicação do Evangelho. E levar uma palavra de esperança em tempos de incertezas. É tempo de voltarmos nossas vidas para o que realmente vale a pena. É tempo de reaproximação, reconciliação, reavaliação e reconstrução. Não podemos ficar parados, recuados e acuados. Vamos em frente, como um grande exército que tem um general que tudo pode. É tempo de orar, de agir, de ir. Missões começa na minha cidade. Somos parte da reconstrução, com amor, dedicação e fé. Nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nos presídios, nos hospitais e em maternidades, no esporte com os indígenas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos, com egressos do sistema penitenciário, com os idosos, nas comunidades, plantando e fortalecendo igrejas. É tempo de unir. Somos todos missionários, voluntários. Somos a igreja, os servos. É tempo de contribuir. É tempo de mobilizar. Tempo de agir. É tempo. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. 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 É tempo de reconstruir. Boa noite, irmãos. Vamos levantar neste momento para estarmos adorando ao Senhor.
Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, só luz em mim brilhou, só glória me cobriu, Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, só luz em mim brilhou, só glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Boa noite, igreja. Que vocês sejam todos muito bem-vindos, os irmãos, os visitantes e o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Vou estar pedindo ao Bruno para orar por nós neste momento. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses adolescentes, jovens, que são bênção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente nesse templo, pela vida que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, nós te agradecemos por cada minuto
que estamos aqui em Tua presença, nesse culto público. Senhor, que o Senhor se faça presente nesse lugar, que enchendo com Tua glória, com o Teu poder, que nós possamos sair daqui transformados, muito mais ainda, pelo Teu poder. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós queremos Te adorar, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe nossa adoração, porque ela é de todo o nosso coração. Se há algum mal em nós, alguma falha em nós, se há algum erro em nós, sonda-nos e nos dirige para o caminho eterno, para o caminho da Tua vontade. Assim nós oramos em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. Jesus venceu o mundo e demonstrou o amor incomparável pela humanidade. Vamos estar louvando o Senhor agora com o hino Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, e doce pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim, o mundo não conhecia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me Irmãos, vamos fazer agora a leitura bíblica alternada de Romanos 8, de 31 a 34, 38 e 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós, não dará também com ele todas as coisas? Jovens e adolescentes. Quem terá os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem condena. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. Gostaria de pedir para a irmã Zenaí orar pelas crianças, pelo culto infantil e que elas venham aqui à frente. Podem se assentar. Oremos por nossas crianças. Te agradecemos, Senhor Deus, porque neste momento de culto, nós temos a oportunidade de ter as crianças aqui na frente e elas terão a oportunidade de aprender com as professoras a Tua palavra numa linguagem que elas compreendam, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada uma dessas vidas, mesmo tão pequenas, têm tanta responsabilidade, tanto amor e tanto desejo de estar na Tua casa. Que nós as imitemos, Senhor Deus. Ministra sobre a vida de cada uma delas, cada dia mais, a certeza da salvação, Pai. Ajuda as professoras que vão ajudá-las agora, que elas possam ter a iluminação do Teu Espírito Santo e possam, ó Pai do céu, transmitir a cada uma dessas crianças o amor de Jesus Cristo e que elas possam se render ao Teu senhorio, declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus venceu o mundo e muda a história daqueles que creem nele. Mas em todas as coisas, estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Romanos 8:37. Agora é o momento de dedicação de vidas e bens. Irmão diáconos, por favor, venham nos ajudar. Bondoso Deus e eterno Pai, exaltado para sempre seja o teu santo nome. Deus amantíssimo, nós te damos graças por essa hora bendita. Mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, na tua presença, quando o Senhor nos faz, ó Deus, privilegiado, nos dando a oportunidade, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de aprender mais um pouco de ti, ó Deus, pela manhã e agora à noite, ó Deus, que eu possa receber no teu céu esse culto. Ó Deus, Pai, agradecemos também, ó Deus, pela vida dos irmãos que bondosamente vieram à tua mesa a entregar os dízimos da oferta, que tu possa recompensá-lo, ó Pai, e outros possam ser despertados nesse sentido e ter o prazer e a alegria em servir. Ó Deus, abençoa, ó Deus, o teu servo na entrega da mensagem nessa noite. Prepara os nossos corações, dá-nos o entendimento da mesma, ó Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, pois nós oramos agradecido no nome santo de Jesus. Amém.
Jesus venceu o mundo e, através de sua vitória, nos tornou mais do que vencedores. Gostaria que o pastor Gerson orasse por nós neste momento de intercessão. Pai Celestial, nós agradecemos a bênção dessa hora, um dia que Tu nos concedeste, mercê da Tua graça e da Tua bondade, lá dos Teus altos céus, pela Tua infinita graça, olhaste para nós e permitiste, Senhor Deus, que esse dia nos fosse dado como dádiva do Senhor, a fim de que pudéssemos Te glorificar. Já o fizemos hoje pela manhã, pregando a Tua palavra, alertando nossos jovens com respeito à vida de pureza e de santidade na Tua santa presença. Agora nós Te damos graças pela presença dos irmãos aqui no santuário e por aqueles que estão em casa assistindo ao culto e dele participando efetivamente, que os irmãos também sejam abençoados. Rogamos que Tu abençoes o pastor Wellington, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o seu coração, de tal forma que a palavra vinda do Senhor possa nos alimentar a alma e que nós estejamos prontos a obedecer a Tua palavra. Rogamos que abençoes a nossa juventude, os nossos adolescentes, os pré-adolescentes, os nossos jovens. Ajuda a igreja a ser parceira com as famílias, de tal modo que juntos eduquemos, do ponto de vista cristão, os filhos, os netos, os bisnetos dos irmãos, de tal modo que sejam pessoas que assumirão, nosso Deus, a Tua causa, o Teu serviço neste mundo, porque foram treinados e preparados para isso. Que esta geração não se perca, que toda essa geração seja preparada para Te servir. E por isso eu quero Te pedir que Tu persuadas os pais, para que eles ponham o coração na Tua palavra, e os pais sejam notadamente o homem, o sacerdote da sua casa, que conduza a sua casa, que as irmãs também juntas com seus esposos, ajudem na preparação das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Queremos, nosso Deus, que essa geração brilhe, que essa geração seja sal da terra e luz do mundo. Ajuda a Tua igreja a arranjar espaços, não apenas físico, mas espaço, Pai Santo, também espirituais, para que nós ensinemos, ministremos a Tua palavra e que o Espírito Santo possa implantá-la no coração dos nossos jovens, que eles possam guardá-la, a fim de que possam se desviar do mal e do pecado. Eles precisam guardar a Tua palavra no coração deles, de tal maneira que evitem esta moléstia moral chamada pecado. Por essa iniciativa de hoje, que vamos levá-la a efeito até o final desse mês de agosto, trabalhando com nossos jovens, que todos os pregadores que por aqui passarem sejam abençoados, sejam iluminados, e que nossos jovens sejam treinados ainda neste mês com as mensagens, com os encontros, e assim tenhamos jovens fortes, jovens santos, jovens cujos corações são purificados no sangue bendito de Jesus. Que esse culto dessa noite possa encher do seu coração com a Tua palavra, mediante o Teu servo, ministro dessa igreja, pastor Wellington. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ouvir a participação musical do Gabriel e do João.
Deus abençoe os irmãos. 2 talentos, para a glória de Deus. Jovens talentos. Primeiro, boa noite, né, meus irmãos? Graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que abrissem suas Bíblias. Eu vou ler 2 textos. Um em relação ao nosso tema, o tema que está estampado aqui atrás de mim, nesse post bonito que os irmãos fizeram. É João capítulo 16, versículo 33, que é a divisa, o tema, né, desse mês dos jovens. E depois vou pedir para que os irmãos abram também suas Bíblias em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Vamos estar trabalhando esses 2 textos como textos base. Nós estamos estudando, refletindo esta noite a respeito de vitória. Jesus venceu o mundo. Então vamos tentar, ao longo desses domingos que virão, falar um pouco detalhadamente, detidamente, a respeito da proposta de Jesus, da proposta de Deus para os jovens, para a igreja, a respeito de vitória. Mas vamos começar então por João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Agora, Lucas, capítulo 11, os versículos de 1 a 4. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, eterno Pai, nesta hora iremos refletir sobre a Tua palavra. Pai querido, rogamos para que o Espírito do Senhor, que já está atuando em nossas vidas, continue com liberdade agindo em nossos corações, em nossas mentes, em especial na vida dos jovens, que o Senhor possa usar o Teu servo para que eu possa ser bênção na vida dos nossos queridos jovens e adolescentes, assim como toda a igreja, que não somente está aqui presencialmente, mas que também nos acompanha pela internet, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu digo que parte da minha vida eu trabalhei com jovens, e quando o pastor disse que agora a ONU estendeu para 65 anos ser jovem, eu fiquei feliz, porque vou ter mais um prazo para curtir esse momento da fase da nossa vida, fase de jovem. Eu falo que eu estou acabado assim, mas eu sou novo, entendeu? Eu costumo falar para as pessoas. E essa fase é uma fase muito boa. Eu parabenizo a Convenção Batista Brasileira, que separou esse mês para que os nossos jovens, os jovens batistas, os adolescentes batistas, sejam prestigiados numa ocasião, num tempo em que o jovem tem tido um pouco de falta de discernimento da importância que eles são para a nação, para a família, o valor que é esta fase que eles estão passando,
E esse momento em que a igreja para tudo para dar atenção ao jovem, isso é pertinente, isso é valoroso e é assim que deve ser. Principalmente quando o tema fala sobre vitória. E nós estamos num contexto histórico em que a Olimpíada que acontece no Japão, não tenho tido tempo para acompanhar, mas uma coisa é certa, que aqueles atletas que estão ali, eles estão em busca de medalhas, se possível medalhas de ouro, e isso significa vitória, eles estão em busca de vitória. Todos nós queremos vitória, e a palavra de Deus, ela fala muito a respeito de vitória. Deus, ele tem um caso especial com a vitória. O nosso Deus é vitorioso, e importa que os seus discípulos também sejam vitoriosos. E ainda falando ali a respeito da Olimpíada, o tema lá nós sabemos, é vencer ou vencer. Não diferente conosco, vencer ou vencer. Nós também estamos na nossa luta, na nossa batalha, e nós precisamos vencer. E nós vamos vencer. Já somos vitoriosos. Mas a única diferença em que há entre aqueles atletas que estão lá e nós, servos do Senhor, é que nós dependemos da ajuda de Deus. E aqueles atletas, pela sua autocapacidade, pela capacidade de cada um, eles têm conquistado coisas que humanamente são questionáveis, uma superação física, intelectual, que nós ficamos realmente, às vezes, sem respostas. E por isso, meus irmãos, nessa noite eu queria falar um pouco aos jovens em especial, porque há algo no jovem que me chama muita atenção, dentre tantas coisas, é a criatividade do jovem. Em muitas oportunidades que nós tivemos trabalhando com os jovens, em determinadas situações, quando nós não víamos um determinado escape, o jovem vinha com a sua criatividade e fazia coisas que realmente nos deixavam espantados, como a gente diz, de boca aberta. E essa criatividade o jovem tem, eu não sei se por causa dos neurônios, eu não sei a razão, e que nós devemos aproveitar no reino de Deus. E isso não só em relação às questões da vida especial deles, na escola, mas nós sabemos que há muitos jovens que trabalham hoje nas indústrias, como estagiários, por exemplo, que se destacam rapidamente por causa dessa capacidade intelectual que eles têm em todos os sentidos. Eles sabem administrar muitas coisas que nós, às vezes, perdemos ao longo da nossa vida. E, como dependentes que nós somos do Senhor, nós temos que entender que, mesmo criativos, na qualidade de jovens, nós não podemos deixar de entender que Deus, Ele aproveita a nossa capacidade criativa para que nós continuemos ainda melhorando aquela oportunidade na nossa fase da vida de usarmos a nossa inteligência de uma forma muito mais eficiente do que se nós estivéssemos a usando por nós mesmos, como muitos atletas fazem em relação à sua condição física. Jesus aqui, ele está falando sobre vitória com os seus discípulos, ensinando para os seus discípulos que não é apenas viver intelectualmente, não é apenas viver com sacrifício físico, mas é viver na dependência de Deus. E fala que se eles andarem com Jesus, eles teriam paz, mas eles também teriam momentos na vida de aflição, momentos de desânimo, momentos que iriam questionar se valeria a pena seguir o Mestre. Enfim, Jesus diz para eles que
o modelo está na frente deles, ou seja, Jesus se apresenta como a referência para que eles tenham sucesso na vida. Por isso que ele diz: eu venci o mundo. É o que nós podemos ler aqui atrás. Se eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Essa é a proposta do Evangelho, proposta de vitória, é vencer ou vencer. Não importa a batalha, não importa a luta, você é um vitorioso. Cada jovem aqui já é um vitorioso. Pelo fato de você estar sentado aqui, participando desse culto ou nos acompanhando pela internet, já é uma proposta de Deus para a sua vida, para te mostrar que você é uma pessoa vitoriosa. Nada pode deter um jovem que caminha com Jesus. A mesma proposta que Jesus fez aos discípulos, ele repete hoje na sua vida. Nada pode te deter se você caminhar com Cristo. Amém? Amém. Para nós também, como igreja, nada pode nos deter se nós caminharmos com Jesus. Por isso que em algumas ocasiões nós cantamos aqui, Romanos 8:37, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós devemos selar isso em nosso coração. Nós não somos ganhadores de medalhas de ouro, nós somos muito mais do que isso, nós somos mais do que vencedores. Nosso galardão não é uma medalha de ouro, nosso galardão é uma coroa de ouro. E quem veste uma coroa tem que ser rei, ou tem que ser uma rainha. Meus irmãos, a nossa referência é Jesus Cristo. E eu peguei esses dois textos porque Jesus, como foi explicado nesta manhã, ele nos ensinou a palavra de Deus para que nós entendêssemos como ser vitoriosos, como podemos ser vitoriosos. E ele também deu, dentre muitos exemplos na vida, ele explicou que a oração era a sua bandeira para que ele caminhasse. E não foi por displicência que eu escolhi esse texto em que Jesus ora com os discípulos. Jesus era um homem, um ser divino de oração. E pelo fato dele orar, ele então se tornava uma pessoa vitoriosa diante das circunstâncias da vida que ele vivia. Eu não vou me aprofundar, porque eu quero ao longo desse mês falar sobre muitas coisas que Jesus fez, como referência para os jovens, da necessidade e como sermos vitoriosos na vida. Mas eu gostaria de destacar aqui, nesse texto que nós lemos em Lucas capítulo 11, nesses 4 versículos, algumas razões que nós podemos ser vitoriosos a exemplo de Jesus Cristo. E nessa oração, Jesus, no capítulo 11, versículo 4, lá no final, ele fala algo que ao longo do meu estudo, para preparar algo para os meus jovens, meus queridos adolescentes, eu pensei sobre a questão da tentação. A tentação é algo que tem separado muito jovem de Deus e dos pais, e tem destruído muitas vidas. E eu peguei então lá na segunda parte do versículo 4, a respeito do perdão, eu gostaria de ler com os irmãos, diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Como eu disse, a tentação, ela pode destruir uma pessoa. Jesus, ele deu exemplo, através da oração, do perigo da tentação. Jesus estava orando, ele orou pedindo para que ele não fosse pego pela tentação. Jesus era
um Deus encarnado que andava com cobradores de impostos. Na cultura, o cobrador de imposto, ele era um pecador. Ele também andava com pecadores. Ele também teve a oportunidade de ser seduzido pelos fariseus, alegando que ele era o errado da história. E ele poderia ser seduzido por falsas palavras, falsas promessas. Ele poderia, nessas circunstâncias, também falhar. Para alguns teólogos, eles entendem que uma boa interpretação dessa parte do texto, dessa seção do texto, e não nos deixe cair em tentação, poderia ser a seguinte sentença: não nos leve a um momento de tentação. O perigo é deixar-se levar ao momento da tentação, devido à dificuldade de resisti-la. Saber que a tentação é perigosa, todos nós sabemos. E muitas vezes há em nós uma autossuficiência em achar que eu vou chegar até uma circunstância da tentação e vou ter força para resisti-la. Por isso que alguns teólogos entendem que o melhor, o ideal, é não nos levar a esta circunstância, a este momento de tentação. Porque algumas pessoas não conseguem resistir. E eu vou mais além, muitas pessoas, elas caem no momento da tentação. Pessoas que acham que têm controle sobre a sua vida financeira e acham que conseguem resistir qualquer tipo de tentação em relação ao dinheiro. Qualquer proposta de fazer qualquer negociata, ou até mesmo furto, ou talvez uma sonegação de imposto, ela vai conseguir resistir por causa do dinheiro. Pessoas que acham que são fortes o suficientes para resistir à imoralidade sexual. E outras questões que os irmãos sabem bem, como pessoas que andam com más companhias e acham que essas companhias não serão influências na sua vida. Nossos jovens, nossos amigos, adolescentes, são criados pelos pais em uma determinada cultura cristã, e quando chegam a certa etapa da vida, encontram com determinados amigos ou amigas, e são companhias que têm princípios diferentes, ensinados em casa pelos pais, que são cristãos, e elas acham que nunca serão seduzidas por essas pessoas. Não serão as boas falas, não serão aquela conversa cativante que irão influenciá-las num ponto de vista contrário daquilo que foi educada em casa. É nessa hora que essas meninas, que esses meninos, por um momento de tentação, pela má conversa ou pela falsa amizade, elas são seduzidas e são seduzidos a caírem no erro. Deixar-se levar a um momento de tentação, dificilmente haverá resistência ao pecado. Existe uma palavra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 12. Paulo fala algo muito interessante, com muita sabedoria. Ele diz ali: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É o que eu digo, é nessa hora onde mora o perigo. Quando nós achamos que temos tudo sob controle, que não iremos, que podemos resistir
o erro, o pecado, as falsas amizades, nós podemos cair nessa hora. Contudo, não vamos falar de coisas negativas, vamos falar de solução. Caminhando um pouco mais no versículo 13, Paulo vem com a solução, porque todos nós podemos cair devido ao orgulho, devido à altivez que há em nosso coração, como disse, a prepotência de achar que estamos no controle de todas as coisas. A solução, que Paulo vem explicando, em primeiro lugar, que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Deus não tenta ninguém. Qualquer tentação que você, meu jovem, minha jovem, venha passar, pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus. Mas a vitória é que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento, para que o crente possa suportar. Quem sabe você esteja passando por uma situação semelhante, e você acha que não vai resistir. Você pode ter certeza que, se Deus permitiu que você tivesse numa circunstância, talvez embaraçosa, esse mesmo Deus é o que vai te dar o livramento. Ele vai te dar o escape, porque Deus não gosta do que é errado. Deus, para tê-lo aos seus pés, aprendendo dos seus conselhos, Deus vai te livrar de qualquer circunstância que seja embaraçosa. É preciso ter humildade. A humildade é que vai fazer toda a diferença na sua vida. A humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Humildade para reconhecer que precisa do auxílio de Deus. Se não fosse o auxílio de Deus, todos nós seríamos reprovados mediante ou diante do teste da tentação. Porque cada um de nós tem uma fraqueza, cada um tem uma fraqueza. Isso é do ser humano. Se nós não fôssemos seres humanos, não teríamos fraquezas, talvez. Mas como a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, uma natureza fraca, nós, consequentemente, temos fraquezas. O que não condiz com a realidade que Deus propõe a nós é vivermos achando que, mesmo sendo fracos, nós conseguimos ser fortes por nós mesmos. Precisamos ser humildes para entender que o pecado, ele tem poder para nos dominar. E o pecado, através da tentação, ele é capaz de nos humilhar. Não são poucas as pessoas que estão diante da sociedade num status de evidência, de referência, e por causa de uma queda, eles, de um status de reconhecimento, e um dia para o outro, eles são humilhados, porque caíram. Isso acontece porque muitas pessoas se descuidam, muitas pessoas não são cautelosas no estilo de vida que seguem. São pessoas que muitas vezes agem com imprudências, jovens impulsivos, jovens que às vezes não pensam muito nas circunstâncias e se deixam levar, muitas vezes, pela razão ou até mesmo pelo sentimento. Jesus venceu o mundo
porque orou para não cair em tentação. Da mesma forma, sabemos que a oração, ela pode prover, com certeza proverá o devido livramento. A proposta é, se ainda você não passou por essa experiência, ore para que não chegue a este momento. E se você está vivendo essa experiência, ore para que saia dela antes que seja tarde. Não corra este risco experimentando a Deus. Uma outra questão que eu gostaria de estar levantando com os irmãos, além da tentação, é que Jesus também venceu o mundo, porque ele orou para combater os falsos ensinos. Jesus ele foi confrontado com muitos homens que se diziam religiosos, mas eram falsos mestres. Falavam mentiras com uma roupagem de verdade. E no versículo que eu escolhi aqui, do texto de 2ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, eu gostaria de fazer esta observação para os nossos jovens, para que eles possam ter cuidado em relação aos falsos ensinos. Diz assim o texto: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo. Pedro aqui está falando o que acontecia antes, falsos profetas, o que acontecia agora no contexto, na sua carta. Também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A questão aqui, nesta 2ª carta de Pedro, em primeiro lugar, que Pedro foi um apóstolo de Jesus, como os irmãos bem sabem. E lá no início da sua carta, ele reconhece que Jesus era a referência dele, porque ele estava ali naquele contexto quando Jesus falou: eu venci o mundo. E Pedro então ele fala que ele vivia como servo e apóstolo de Jesus Cristo. 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, os irmãos podem conferir depois. Pedro, então, ele estava escrevendo aqui para prevenir os cristãos contra os falsos mestres. Ele diz na segunda parte que nós lemos, capítulo 2, versículo 1, também haverá falsos mestres entre vós. Pedro está falando de falsos mestres dentro das igrejas. Meus irmãos, quando nós olhamos hoje, a igreja, ela tem muitas vertentes. Naquele contexto eram homens que estavam dentro das casas, dentro das igrejas. Hoje se nós pegarmos a internet, entrarmos no YouTube, no Facebook, no Instagram e outros canais de mídia, nós vamos ver pessoas que têm falado da palavra de Deus, aparentado um discurso saudável espiritualmente, um conhecimento talvez profundo da palavra de Deus, mas são pessoas que estão do outro lado do mundo, ou do outro lado do país, que não têm uma vida que condiz com o discurso que vivem. São pessoas que trabalham com 1 ou 2 versículos, mas profundamente não têm um evangelho genuíno. Este é o contexto que nós vivemos. Naquele contexto, aqui eram pessoas consideradas como falsos mestres,
porque eles afastavam os cristãos da verdadeira fé, da doutrina que Jesus havia ensinado, e mudavam isso para doutrinas, como diz o texto, heréticas, doutrinas destruidoras. Qualquer doutrina que falasse algo que contradizia a fé cristã era um falso mestre. Há pessoas que vão caminhando com você no raciocínio cristão e daqui um pouquinho já está falando coisa que não tem a ver com princípios cristãos. E sutilmente você sai para um caminho que não condiz com o evangelho genuíno. E naquele contexto, eles eram líderes que ensinavam uma liberdade que excluía a doutrina cristã. Ia caminhando com as pessoas até um certo ponto, e no caminhar dessa jornada cristã, até certa altura, eles saíam por uma tangente em que a doutrina cristã já não era mais fundamental, já não era mais necessária. E um dos princípios que eles usavam naquele contexto, eles eram enfáticos em heresias que negavam a parousia de Cristo. Eu usei esse termo parousia para chamar sua atenção, mas a parousia, nós sabemos que é a doutrina do retorno de Cristo. A ênfase maior necessária era negar que Jesus Cristo um dia iria voltar, viver a vida sem pensar em que isso um dia iria acabar, as questões naturais iriam cessar, e que Jesus Cristo não iria mais voltar. Eles queriam passar uma ideia que viver a vida era bom demais para que nós não nos importássemos, ou eles não se importassem com a vinda de Jesus Cristo. Eles renegavam a doutrina do retorno, ou seja, abandonaram, viviam como se Jesus não fosse voltar. Se nós olharmos mais detidamente no capítulo 3, versículo 4, se o irmão puder me ajudar, eles, de certa forma, debochavam dos cristãos, não muito diferente do que acontece hoje. Muitos de nós passamos por vergonha às vezes, somos tidos como pessoas de baixo conhecimento, porque nós seguimos a Cristo. E naquele contexto eles diziam, 3:4, por favor, desculpa, irmão, diz ali, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles estão questionando aqui, que Jesus está demorando demais a voltar, estão dizendo, onde está esse Jesus que vocês estão aguardando? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão aqui, meus irmãos, como disse, dizendo para eles, por que vocês estão esperando a vinda de Jesus? Ele não vai voltar, porque desde que seus pais morreram, essa história se repete, e nada acontece. Será que é algo diferente do que nós temos vivido hoje? Nossos amigos debochando de nós, dos jovens principalmente, são alvos disso. Talvez não declaradamente, mas expressam de certa forma que você é louco, ou que você está perdendo seu tempo indo à igreja, que isso de Jesus vir é fantasia, é brincadeira, isso nunca vai acontecer, que a sua felicidade está no dinheiro, a sua felicidade é estudar para conseguir um bom trabalho, ganhar muito dinheiro, ser feliz, ter uma vida, como a gente diz, hedonista,
Hedonista significa uma vida de dedicação a qualquer tipo de prazer. Tudo que causa prazer eu vou fazer, isso é hedonismo. É isso que eles pregavam naquela ocasião e é isso que nós temos vivido nos dias de hoje. O jovem tem, em muitos momentos da sua vida, perguntado: eu sou muito novo, por que eu vou ficar aos domingos na igreja? Quantas vezes eu mesmo passei por experiência de chegar na segunda-feira, na sala de aula, os meus amigos tudo iam em boate, em baile, e eu, envergonhado, não dizia que estava indo à igreja. E hoje eu me encontro com eles, são pessoas, muitas delas destruídas moralmente, destruídas fisicamente, e eu, para a glória de Deus, consegui passar por este tipo de luta, por este tipo de desafio. Quantas pessoas hoje eu me encontro e pergunto para elas, já na minha fase, e como que você está no seu casamento? E muitas delas falam: eu não estou mais casada, ou não estou mais casado. E na ocasião eu perguntava: por que você casou com esse rapaz? Por que você casou com essa moça? Apenas um encontro num baile, talvez um encontro num pagode, mudou o curso da vida da pessoa. Tudo porque queriam curtir a vida, não esperaram a vinda de Jesus, esqueceram que, mesmo que Jesus aparentemente demore um pouco, há a possibilidade de você ser convocado para se encontrar com Ele. A Bíblia fala de 2 tipos de escatologia, que significa o último tempo, os últimos dias em que Jesus voltará, mas também os últimos dias da sua vida na face da terra. Nós temos que encarar essas 2 possibilidades. Não queremos jovens aqui destruídos, mas precisamos alertar que isso é uma possibilidade. O cuidado que nós temos que ter, não podemos negar que quantos jovens estão partindo prematuramente. Pedro, ele está explicando que ter fé, né, não é apenas uma simples aceitação de Jesus. Ter fé é algo que vai muito mais além, é um comprometimento pessoal com Cristo. Fé não é uma religião. Como eu disse, fé é um estilo de vida. Nós temos que dizer para as pessoas que temos fé em Jesus Cristo e o nosso estilo de vida tem que condizer a isso. Não é um modismo, não é algo passageiro, é algo que tem que trazer mudança e causar mudança nas pessoas. Aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho. Fé é algo que deve levar os nossos amigos a seguir um determinado caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo conta com você, meu jovem. Jesus Cristo conta conosco. Caminhando para a conclusão, Jesus, ele poderia ter sido influenciado pelas falsas doutrinas dos fariseus. Poderia, na qualidade de ser humano. Mas Jesus venceu o mundo, venceu os fariseus, e ele, ao invés de ser influenciado, ele tornou influência, tornou-se uma influência. Talvez não na vida dos fariseus, por causa da dureza de seus corações, mas ele tornou-se uma referência para muitos milhares e bilhões de pessoas.
E Jesus, ele não só influenciou, mas como ele desmascarou o erro. Você não apenas tem a incumbência de influenciar os seus amigos, mas você também tem a incumbência de desvendar o pecado que muitas vezes eles não conseguem enxergar. A questão é saber onde Deus colocou você, onde Deus precisa de você. Onde você está hoje, talvez na escola, talvez no seu trabalho, como que você está funcionando lá? Você tem imitado os seus amigos ou você tem sido um imitador de Cristo? Nós temos que imitar alguém. Quem é que nós estamos imitando? Paulo nos ensinou: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muito comum nessa fase da idade, queremos ter alguém como referência. E muitas vezes nós achamos pessoas interessantes, divertidas, e queremos imitá-las. Mas muitas vezes essas pessoas não acabam bem. Gostaria de convidá-los para que orem comigo, fechassem seus olhos, nossos jovens, idosos. Você segue os amigos com receio de ficar para trás? É uma pergunta. Ou você está assumindo influência na vida deles? Você assume uma influência na vida dos seus amigos com seu estilo diferente de ser? Que tipo de pessoa você segue nas redes sociais? Aquele tipo de pessoa que você segue, certamente você irá copiá-la. Quem são as pessoas do YouTube que você segue, no Twitter, no Facebook? Muitas pessoas passam por humilhações no mundo, mas porque seguiram a pressão de amigos. Não porque estão sofrendo, porque terem feito algo para Cristo. É muito comum encontrarmos com pessoas passando por aflições, e muitas vezes não são aflições porque estão seguindo a Cristo, mas pelo contrário, porque estão seguindo outras pessoas. Se Jesus venceu o mundo, o que tem impedido você, meu jovem, minha jovem, a vencer as barreiras que o mundo tem colocado diante de você? Quem sabe a sua vida de oração não tem sido tão atuante? Quem sabe esta palavra possa ser um alerta em relação à sua vida, em relação ao rumo que você tem determinado, longe das orientações dos seus pais, seus líderes aqui na igreja. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir para que o Senhor, nesta noite, venha falar em cada coração, em especial na vida dos jovens. Eu não sei a razão porque o Senhor permitiu que compartilhasse essa palavra nesta noite, mas o Senhor sabe o quanto a tentação tem destruído vidas que não conseguem resisti-la. O Senhor sabe quantas pessoas têm escutado falsos ensinos nas redes sociais e têm admirado pessoas
que estão distantes do Senhor e muitas vezes estão deixando o seu compromisso com o Senhor para segui-las. Pai bendito, que nesta noite o Senhor possa abençoar esta palavra, para que haja conversão, para que haja consagração, para que haja despertamento, e tudo isso redunde para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, a fim de louvarmos ao nosso Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério
Meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Espero que possa ter contribuído de alguma forma para a vida dos irmãos. Oremos. Pai Celeste, poderoso é o Teu nome para nos livrar do mal. Poderoso é o Teu nome para dar livramento aos Teus jovens, aos Teus filhos, que são bombardeados por várias formas de tentação, que são bombardeados por vários tipos de propostas. Ó Pai, que o Senhor dê a eles astúcia para estarem atentos àquilo que é de Deus e aquilo que vem do mundo, que sejam prudentes nas suas decisões, para que não venham cometer erros, que venham se arrepender. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, abençoe a vida dos pais que são usados pelo Senhor para abençoarem os seus filhos. Que o Senhor dê a eles muita sabedoria para as dificuldades que às vezes enfrentam. Que o Espírito do Senhor dê a eles discernimento para falarem só o que é da parte do Senhor, para que o Espírito Santo possa atuar livremente na vida de cada um. Obrigado, ó Pai, por este culto. Obrigado por tudo que foi feito aqui. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe cada família que nos acompanha pela internet, para que possam ter uma semana abençoada na Tua presença. Esta é a nossa sincera e humilde oração. E que a graça do nosso Deus e que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Cristo Jesus, que morreu na cruz por todos os nossos pecados, seja com o povo de Deus hoje e eternamente. Amém. Que os irmãos podem se assentar. Tenham uma semana abençoada. Quarta-feira nós estamos aqui fazendo nosso estudo e contamos com a presença dos irmãos. Que os visitantes também sejam muito bem-vindos e retornem sempre quando desejarem.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e teus filhos e teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e por ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, é teu riso, é teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Somos responsáveis em levar as boas novas de salvação. A nossa responsabilidade é expandir o reino de Deus por meio da explicação do Evangelho. E levar uma palavra de esperança em tempos de incertezas. É tempo de voltarmos nossas vidas para o que realmente vale a pena. É tempo de reaproximação, reconciliação, reavaliação e reconstrução. Não podemos ficar parados, recuados e acuados. Vamos em frente, como um grande exército que tem um general que tudo pode. É tempo de orar, de agir, de ir. Missões começa na minha cidade. Somos parte da reconstrução, com amor, dedicação e fé. Nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nos presídios, nos hospitais e em maternidades, no esporte com os indígenas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos, com egressos do sistema penitenciário, com os idosos, nas comunidades, plantando e fortalecendo igrejas. É tempo de unir. Somos todos missionários. Voluntários. Somos a igreja, os servos. É tempo de contribuir. É tempo de mobilizar. Tempo de agir. é tempo É tempo. É tempo de reconstruir. Tempo
É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. É tempo. É tempo. É tempo. É tempo. É tempo. É tempo de reconstruir.